Agora a gente fala sobre o quanto é importante ter criatividade, ser proativo e inovar numa empresa. Muitas vezes as pessoas pensam apenas em cumprir agendas, mas só isso muitas vezes não ajuda na hora da pessoa se manter no cargo ou até conseguir um cargo melhor. É preciso explorar mais o potencial que a gente tem. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a Fernanda Dutra, que fez administração de empresas, mas tem um currículo imenso. Trabalha com programação neurolinguística, gestão estratégica, é palestrante, escritora. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Fernanda, essa coisa, o pessoal fala assim, mas eu não consigo criar, eu não consigo inovar. A própria pessoa já coloca uma barreira falando isso? Eu sempre falo que esse mito do dom da liderança, o dom da criatividade, o dom da oratória, não existe. Todo mundo tem virtualmente esse potencial e pode se desenvolver. Eu acho que acontece assim, tem pessoas que naturalmente isso já aflora de forma mais natural, mais fácil, mas está ali, potencialmente está em todo mundo e basta estimular. Né? Tem uma questão da criatividade que a gente acaba seguindo alguns moldes, alguns paradigmas inconscientemente e acaba fazendo meio que um padrão da sociedade, como a sociedade pede, e aí inconscientemente a gente bloqueia muito esse caminho da percepção, da consciência, para que tenham soluções mais criativas. Né? E hoje, seja no campo que for, o que as empresas esperam é que o profissional tenha essa proatividade, Sim. Né? Sim. E aí, o que dá, de repente, para a pessoa fazer para ela começar a liberar isso, ou ter ideias novas? Tem algum caminho que ela pode seguir, de repente fazer anotações em horários que não está no trabalho? Você já ouviu falar aquela síndrome do... Sempre foi assim? Aham. Então, tem uma coisa que eu acho que é importante no caminho da criatividade, é perceber esse paradigma. Não sei se você já ouviu falar de normose. Normose não. O que é a normose? Tudo que acaba com ose é doença. Né? Então, a patologia da normalidade. É um paradigma que a gente segue, que a gente nem percebe. São padrões que são impostos, né, pela sociedade. Então, isso só pode fazer com tal idade, esse tipo de roupa só usa um determinado tipo de pessoa, ou sempre foi assim, que é aquele senso crítico. Né? Você fala assim, por que você faz isso? Não sei, sempre foi assim. E tem um medo de julgamento também, né? Tem um medo de julgamento, tem uma tendência a perder o senso crítico, fazer porque todo mundo faz, um medo de ser banido da sociedade, né? Da Grécia Antiga a gente já fala que é o medo do ostracismo. Então as pessoas acabam seguindo alguns padrões e isso realmente impede a criatividade, porque você começa a criar limitadores, você perde o senso crítico, você acha que não tem outra alternativa. Né? Eu sempre falo que criatividade é quando você vê soluções em problemas, não existe um problema. Você sempre pensa, olha, não achei a solução ainda. Mas existe uma solução, existe uma forma. Mas tem que também discernir o que é a diferença de inovar e ser criativo. Né? Tem aquelas pessoas que falam assim, não, um dia vou ter uma boa ideia, mas ficam só nesse um dia. Deixar isso só na teoria também não resolve nada, também, né, Fernanda? Não resolve. Você pode ser um grande inovador, que traz uma ideia totalmente nova, mas você também pode ser uma pessoa muito criativa, que enxerga gaps, e nesses gaps você enxerga soluções criativas, você enxerga formas diferentes de fazer algo que você sempre fez. Né? Então, a criatividade ela vem muito desse pensamento lateral, desse pensamento divergente. Acho que as pessoas elas confundem. Né? Por exemplo, tem um pensamento, um modelo mental diferente do seu, e isso normalmente gera conflitos nas empresas, nos âmbitos familiares, e, na verdade, esse é o melhor meio de gerar criatividade, porque essa divergência que vai agregar, né? E vai agregar a nossa mente. Né? As startups trabalham muito com esse foco de não venha com a solução, procure um problema e resolva esse problema, né? Exatamente. Tem uma coisa que é a neuroplasticidade. Eu não sei se... neuroplasticidade, para quem não conhece, é a flexibilidade cognitiva que a gente tem. Eu vou contar uma história aqui rápida para ficar mais claro o que é isso. Uma vez eu dei para minha filha uma maçã verde. O nosso cérebro ele faz sinapses. Então, eu entendo que é redondo, é vermelho, é uma fruta, é adocicado, é uma maçã. E, quando a gente dá para uma pessoa algo que é diferente do que ela aprendeu, a gente tem uma dissonância cognitiva. Isso dá um mal-estar, isso dá uma sensação ruim. Então, quando eu dei aquela maçã verde para ela, ela falou, mãe, o que é isso? É uma pera diferente, o formato dessa pera?
Eu falei, não, filha, é uma maçã, mas é uma maçã verde. Ela, não é possível, eu aprendi que as maçãs são vermelhas. Olha, né? só. Então, ela ficou com aquilo com o tempo. Então, a gente passa por essa transição, que é a dissonância cognitiva. Ela falava assim, mãe, tem mais daquela pera maçã? Olha só. E aí, com o tempo, ela entendeu que tinha 2 tipos de maçãs, uma verde e a vermelha. Depois, eu coloquei um dia na mesa um melão, que é aquele melão orange, que é da cor do mamão. Uhum. Só que ele estava cortadinho. Ela, mas você comprou mamão? Eu falei, não, filha, é melão. Na hora, ela falou, é que nem a maçã, tem 2 tipos. Já vai fazendo assimilação. Isso é neuroplasticidade. Então, essa capacidade de ter sinapses mais rápidas, respostas mais rápidas, ajudam a gente na criatividade. Por que a criança desenvolve isso rápido? Porque a criança é curiosa, ela procura aprender coisas diferentes, a criança faz coisas diferentes todos os dias. Ela não tem paradigmas, não está fechada, né? Exatamente. Então, uma dica que eu dou é que as pessoas busquem coisas novas, né? Então, o Mário Quintana fala que você pode viajar estando na mesma rua. Então, e tem gente que viaja para o outro lado do mundo e faz as mesmas coisas que faria se estivesse em casa. Então, procure fazer coisas novas, faz um caminho diferente, ouça músicas diferentes, se proponha em lugares diferentes, para experimentar sabores diferentes. Né? Tem uma teoria de que a risada ajuda muito na neuroplasticidade, surpresas. Então, tudo que você puder fazer que cause situações inusitadas para o seu cérebro vai ser bacana e vai te ajudar bastante, né, nesse processo criativo. Soltar um pouquinho a cordinha do controle e se abrir para mais coisas, né? Isso. A arte é uma coisa que ajuda bastante. O exercício físico ajuda bastante também. Então, são coisas que te ampliam essa flexibilidade cognitiva e, naturalmente, você começa a enxergar mais possibilidades nas coisas, conhecer coisas diferentes também, né? Então, aí você passa a enxergar, por exemplo, os problemas que você está vendo, não como problemas, mas oportunidades de você ampliar a mente, de ampliar as possibilidades do dia a dia, enfim. Eu brinco, às vezes eu digo que a necessidade faz a criatividade, né? Exato. Eu brinco que a crise, todo mundo falou tanto de crise, crise, mas a crise é uma baita oportunidade. Eu conheci muitas pessoas que têm startups, que têm empresas, que melhoraram muito com a crise, e outros que faliram. Aqueles que melhoraram é porque viram, olha, desse jeito que eu estou fazendo, não dá mais. Então, eu vou ter que mudar. E aí, nessa hora que você tem que sair da zona de conforto, mexeu o doce. Você é obrigado a pensar em alguma solução criativa. Né? E aí tudo vai dando certo, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. E até mais.